Olá, investidores! A pedido de muitos inscritos, no vídeo de hoje nós separamos aqui 5 itens para analisar na hora de escolher o seu fundo imobiliário. Bom, os fundos imobiliários vêm conquistando muitos novos investidores. Como a gente consegue ver nesse gráfico aqui, a crescente é bem relevante e até pelos comentários que vocês vêm fazendo nos nossos vídeos no canal, a gente consegue ver que vem atraindo muitos investidores realmente. Isso acontece por dois motivos. Um, pela educação financeira estar mais acessível, os investidores buscarem investimentos mais sofisticados para ter mais retorno, assim como as quedas da taxa Selic, ou seja, tendo os juros mais baixos, os fundos imobiliários acabam sendo mais atrativos. E a gente consegue ver nesse segundo gráfico que a gente separou para vocês que a taxa Selic e o IFIX, que é o índice, como se fosse o IBOV dos fundos imobiliários, eles são correlacionados negativamente, ou seja, eles tendem a subir e ter uma performance boa quando a Selic cai, que é o momento que a gente está vivendo atual. Vamos para o vídeo porque o que vocês querem saber é como analisar um fundo imobiliário. O primeiro é a localização, o primeiro e mais importante. Você precisa saber qual que é a localização dos ativos que compõem dentro dessa cota que você vai comprar. Então a gente sabe que vai variar muito o preço do metro quadrado dependendo da cidade, da região e às vezes até da rua que se encontra esse ativo. Para fazer a análise desses quesitos que a gente vai mostrar no vídeo, a gente usou aqui dois sites, o Funds Explorer e o Clube FIIs. A gente fez isso porque a gente não é patrocinado aqui no canal por nenhum dos dois para manter a transparência e os dois são realmente igualmente incríveis. Então a gente vai usar na análise da localização, o Funds Explorer. A gente consegue entrar aqui na página inicial, você vai colocar o fundo que você deseja. No caso a gente vai colocar esse daqui, que é um fundo aqui em São Paulo, administrado pelo Votorantim, porque é um fundo monoativo, então fica mais fácil da gente demonstrar para vocês. Então você vai rolar aqui para baixo, a gente vai passar depois por esses outros itens que ele analisa aqui, mas a gente vai rolar lá para baixo. E quando você chegar aqui em localização, você vai ver tanto por estado, quando tiver mais de um ativo, então qual é a concentração por estado, quanto aqui no mapa, onde estão os seus ativos desse fundo. Então você consegue ver realmente bem no detalhe. Se você quiser e for da cidade, você pode até passar na frente para conhecer o imóvel que você está comprando nessa cota. O segundo item analisado aqui é o padrão construtivo. A gente consegue ver nessa imagem e sabe que podem ter na mesma rua ou no mesmo bairro dois prédios com padrões construtivos diferentes. Isso vai desde a fachada, a questão estética, até, por exemplo, a questão de ar-condicionado, escada de emergência e realmente questões mais estruturais. Mas como a gente vai saber isso se a gente não é engenheiro? Eu não sou um engenheiro para investir em fundos imobiliários. Bom, agora usando o Clube FIIs para dar uma diversificada, você pode colocar lá o nome do seu fundo, a gente vai usar o mesmo para manter essa análise. Você clica nessa aba de ativos e aí vai ter uma certificação. Nesse caso, por exemplo, é o AAA, que é a maior certificação dizendo que esse padrão construtivo é bom desse ativo. Então busquem ativos com AAA na sua carteira. O terceiro quesito que a gente vai colocar aqui é você analisar os inquilinos desses ativos, ou seja, na maior parte os fundos imobiliários são de exploração de renda imobiliária, então tem algum inquilino pagando aluguel e você está recebendo o aluguel dessa pessoa ou dessa empresa. Então é melhor que você tenha um inquilino, por exemplo, a Ambev, uma grande empresa, que a chance dela dar um calote, não pagar esse aluguel e de continuar lá por mais tempo é maior do que, por exemplo, um prédio que seja baseado em vários inquilinos pequenininhos que podem não pagar por algum problema, como por exemplo a crise econômica devido à pandemia atual. Quarto e muito importante é o histórico de vacância e de dividendos desse fundo, ou seja, um fundo comprou um ativo e vai alugar esse ativo por um valor X, mas quantos por cento desse fundo ele costuma deixar alugado? Por exemplo, se ele tem 100 salas, ele aluga 100 salas sempre, ou se às vezes ele fica com uma vacância muito alta. Isso vai indicar se o fundo gere bem e consegue sempre preencher os espaços que ele se propôs a alugar e te passar esse aluguel. Como que eu vou analisar isso? Bom, a gente vai usar o Funds Explorer de novo, a gente vai descer mais uma vez até essa página aqui de Dividend Yield histórico, você vai se deparar com esse gráfico. E nesse gráfico você vai ver a recorrência, ou seja, você consegue ver que os dividendos vêm decaindo. O mais importante, além do yield, você considerar um yield bom, é que esse yield seja constante.
como não é o caso nesse fundo que a gente está analisando, porque aí você vai ver um histórico de boa gestão e, consequentemente, que você recebeu constantemente no histórico enquanto você esteve comprado nesse fundo. Quinto, mas não menos importante, é o valuation dessa cota, ou seja, quanto está sendo negociada a cota do fundo que você vai comprar. Não adianta você comprar um ótimo ativo a um preço muito caro que você pode não recuperar o seu investimento. Então vamos dar uma olhada aqui. A minha sugestão nesse quesito em específico é que você procure uma casa de análise, um agente autônomo ou alguém especializado para realizar essa análise, porque é um pouco mais complexa. Mas um dos indicadores, além dos outros que a gente já passou, que pode te ajudar nesse quesito é o P sobre VPA. Então vamos explicar um pouquinho o que ele é. Bom, para tentar resumir de forma bem simples, o P é o preço que a bolsa está precificando no pregão que você estiver vendo esse ativo e a sua geração de caixa. E já o valor patrimonial avaliado é enquanto foi avaliado esse ativo e a sua geração de caixa. Então, basicamente, é a diferença do preço da bolsa para o dia de hoje para o preço que foi avaliado. Em geral, se você tiver então um número menor que 1, você está tendo um desconto nessa cota e pode ser um bom negócio. Já se for um número maior que 1, em geral, essa cota pode estar cara. Mas é importante você entender que sempre existe um motivo para a bolsa estar precificando tanto para cima quanto para baixo. Então não adianta você olhar para esse indicador sozinho. Em geral, tende a esse indicador ficar entre 0,9 e 1,1. Se fugir disso, aí você deve acender o alerta. Se você ficou até o final do vídeo e gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui qual a sua sugestão de conteúdo que você gostaria de ver no Minuto Investido. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.